Deus não nos deu espírito de medo. O medo, ele tem uma origem também espiritual. Quando ele sai daquele campo da prudência, do cuidado, e começa a ir para o lado da pessoa imaginar o pior, esperar o pior, prever o pior, aguardar o pior, então ela já saiu daquele medo natural, do cuidado, que é aquela prudência. Ela passa aí para o medo espiritual. Deus não deu espírito para nós, espírito de medo. A Bíblia fala de Jó. Jó era um homem que ele tinha saúde, Jó era um homem que tinha os filhos, Jó era um homem que ele tinha os seus negócios financeiros, dali vinha o sustento para ele, e a Bíblia diz que Jó era de Deus, mas o Jó entrou nele um espírito de medo que ele não percebeu, que ele ficou imaginando que podia perder um dia tudo e ficar na miséria, ficou imaginando, apesar de não estar acontecendo nenhuma crise. Você vê que muitas vezes a crise traz um receio, traz um medo. No caso de Jó, não havia uma crise, não havia uma epidemia, mas o Jó pensava, vou ficar doente, ele tinha aquele medo, vou perder tudo, pode acontecer uma coisa ruim com os meus filhos e tal, e a Bíblia diz que aconteceu. E o Jó, uma hora que ele estava na presença de Deus, que ele abriu o coração, Deus mostrou para ele, ele falou assim, o que eu mais temia me aconteceu, o que eu receava me sobreveio, não tinha paz e nem sossego. Então, você tem que tomar cuidado com o espírito mesmo. Cuidado sim, prudência sim, zelo sim, higiene sim, mas medo não, porque senão você não vai confiar mais na palavra de Deus. E Deus, para nos guardar, para nos abençoar, para nos prosperar, Ele exige de nós uma fé, que junto dessa fé, o medo não tem lugar. Eu vou ler a palavra de Deus para todo mundo que está acompanhando em casa, ou aqui, né, no culto, nas poucas pessoas. A palavra de Deus que fala de um homem de Deus, na época dele, foi ameaçado. Está aqui em 2 Crônicas, capítulo 20. Fala do rei Josafá. Ele era o rei de Jerusalém, o rei de Israel, e estava lá em Judá. E a Bíblia diz que veio uma guerra, vieram os inimigos contra ele. Tem hora que o inimigo vem contra a nossa vida. O inimigo agora veio contra o mundo. O inimigo agora veio contra a nação, né? Então tem hora também que o inimigo vem contra as pessoas. Mas olha o que diz aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 1. Diz assim, e sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Então 3 povos, 3 exércitos poderosos se uniram as forças contra o rei Josafá, contra Israel, contra aquele povo de Deus do passado. Quer dizer, nós podemos entender que é como se os demônios se unissem, os espíritos malignos se unissem para destruir uma pessoa. Aqui no caso é a história bíblica, é um fato, mas trazendo para o campo espiritual. Então esses 3 reis, 3 povos, que a Bíblia fala que eles eram povos perversos, povos que para o seu Deus eles até sacrificavam as crianças, um povo cruel. A Bíblia fala que eles eram cruéis, era um povo que não temia a Deus. Esses 3 povos se uniram com grandes exércitos, 3 exércitos poderosos, vieram para destruir Jerusalém, Judá e conquistar tudo, mas aquele povo era um povo de Deus. Muitas vezes o inimigo se levanta contra nós temos que ver a nossa posição. Eu estou com Deus? Eu estou firme com Deus? Eu confio em Deus? Eu vou fazer a minha parte. O Josafá não fugiu, ele foi para a guerra. Nós vamos para a guerra. Esse ir para a guerra é o cuidado que você tem que ter no caso dessa epidemia. Mas na guerra no sentido espiritual também, que é a oração. Qual foi a reação de Josafá? Está escrito, versículo 2. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Engedi. Quer dizer, veio alguém trazendo uma má notícia. Você tem que tomar cuidado, toda hora alguém vai trazer uma má notícia. Inclusive muitos fake news estão chegando. E a pessoa nem dorme mais. Cuidado, porque senão você vai perder a sua paz. Você não vai dormir, você vai começar a desenvolver uma paranoia, vai ficar meio oprimido. Não. Cuidado, sim. Mas opressão, loucura, medo, pavor noturno, pânico, assombro, não. Deus diz lá em Isaías, né? Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres.
Eu sou o teu Deus. Tem coisa que nos assombra. Se nós tomarmos cuidado, nós então parece que nem confiamos em Deus. É isso que você tem que entender. Aí diz a Bíblia aqui, versículo 3. Então Josafá temeu, o coração dele temeu. É natural vir o medo, a preocupação, que não pode se instalar dentro de nós. O pânico, o temor, o desespero. Se instalou dentro de você, você vai ser um refém do medo. O Jó era refém do medo, aquele medo que acontecia aquela tragédia. Estava tudo bem, não tinha ameaça, não é? Mas aquele medo estava dentro dele. Não carregue o medo dentro de você, carregue a fé, carregue a confiança na palavra de Deus, carregue a palavra de Deus. Aí diz aqui, Josafá então temeu, mas só que ele teve a atitude que nós temos que ter, e pôs-se a buscar ao Senhor. É o que nós vamos fazer aqui nesta oração para quem está acompanhando em casa, para quem pôde estar aqui. Vamos buscar o Senhor. E pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum, determinou até um jejum, vamos jejuar. Em todo o Judá, ele convocou o povo à oração. É o que eu estou convocando agora, quem está aqui, quem está em casa, à oração. Talvez você tenha um parente distante de você, que você não sabe como é que ele está, ou você está preocupado. Eu vou convocar o oração, vou chamar ele para orar. Se ele não tem a fé, eu vou orar por ele. Porque Deus vai, a oração do justo, ela tem resposta. Diz a Bíblia aqui no versículo 4, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá vieram para buscar o Senhor. Quer dizer, de todas as partes, todo mundo se uniu em jejum. Nós já fizemos uma oração de madrugada com os pastores nesses dias, buscando o livramento da nação da epidemia, buscando a proteção do povo de Deus e daquela pessoa que nem tem a salvação. Porque se ela partir agora em qualquer situação, decorrência disso aí, será que ela vai ter a salvação? Podemos julgar, mas pela palavra de Deus muitos não terão. Então nós temos que pensar nisso também. Josafá continuou, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá em Jerusalém, na casa do Senhor. Foi lá na casa de Deus e fez o quê? Colocou-se de pé diante do pátio novo e orou e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Então Josafá começou a orar: Meu Deus, tu não és o Todo-Poderoso nos céus? O Senhor não vê todas as coisas? O Senhor não conhece todas as coisas? Ele abriu o coração, irmãos. Cadê o nosso Deus? Cadê o seu Deus? O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, então nós temos que crer nele assim. Ele continuou na oração, ele diz: Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não adestes a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Olha o que ele ouviu: Senhor, o Senhor tirou os inimigos dessa terra, nos deu essa terra, e o Senhor disse que se nós te buscarmos no santuário, como ele estava naquela hora, se levantasse contra aquele povo pragas, se levantasse guerras, se levantavam pestes, se levantasse peste, Deus livraria. Então ele falou: Senhor, olha aí, o inimigo veio, o Senhor vai ter que nos livrar. Então, irmão, qualquer situação que nós passamos, nós não podemos deixar de trazer para o campo espiritual, para o campo da fé. O cuidado com a medicina tem que ter, o cuidado pessoal tem que ter, o cuidado com um problema na justiça, se tem que ter advogado, tem que ter, o problema que for, tem que tomar as medidas que tem que se fazer humanamente, mas não pode deixar de trazer para o campo espiritual. É aquela mãe, tem um filho, está sempre dando amor para ele, dando carinho para ele, dando tudo, não deixa faltar nada. O demônio vai entrar, quer levar para as drogas, quer levar para a prostituição, quer levar para o mau caminho. E aí? Pois é, pastor, eu não ensinei essas coisas para ele. Já vi muita mãe falar isso. Eu não ensinei meu filho esse caminho. Eu sempre dei bom exemplo para ele. Tá bom, mas não pode esquecer de trazer o filho no campo espiritual. Deus, esse meu filho é tua herança na minha vida. O inimigo não pode entrar na vida dele para tomá-lo de mim, não. Porque o Senhor é o meu Deus. O Senhor é a minha luz e é a minha salvação.
Então, Amém. Josafá orou. Aí diz a Bíblia aqui, nós vamos no versículo 12 agora, vamos pulando, diz assim, continua na oração. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Não vai julgar essa situação? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Então tem hora que a gente não sabe o que fazer. A gente tem que colocar os olhos na palavra de Deus. O que é colocar os olhos em Deus? Irmãos, é aqui na palavra. O que a palavra fala sobre o assunto? Eu vou orar. A palavra diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Para epidemia ou para outras coisas. Então a palavra diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da noite. Meus olhos vão estar onde? Em Deus, na palavra. Senhor, passa o céu e a terra, a tua palavra não passa. Em qualquer situação que nós venhamos estar vivendo na nossa vida, vamos colocar os olhos em Deus. E aí, ele continuou, né? No versículo 13, todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos, todo mundo. No versículo 15, aí Deus falou, e Jaziel, diz o profeta, dai ouvidos todo Judá e vós, morador de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Tem peleja que não é nossa, você vai fazer a sua parte, nós vamos fazer a nossa parte. Eu já fiz o que tinha que fazer humanamente, mas agora é Deus que tem que pôr a mão. Agora Deus não entra em peleja se Ele não for chamado, irmão. Ele tem que ser invocado. A sua luta, peleja luta, você tem que invocar. Nós temos que invocar Deus na nação agora. Se o povo que me chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, se tem pecado, Deus perdoa. O que ele diz? Se humilhar, buscar a minha face, eu sararei a terra. A terra está precisando ser sarada. E nós temos que crer e nós temos que orar. Não é deixar o pânico entrar, não. Aí a palavra de Deus diz que eles foram para a guerra. Temos que ir para a guerra, vamos enfrentar. Foram para a guerra. E diz a palavra de Deus o quê? No versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo ele, pôs-se em pé Josafá e disse, ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então Josafá, na frente do exército, falou, vamos para a batalha. Mas o inimigo era 3 vezes mais forte, mas ele não temeu. Vamos embora, Deus é conosco. Numericamente, não dava para eles, mas eles estavam crendo que Deus ia fazer uma obra. Nós temos que crer que Deus vai fazer uma obra de livramento. Aí eles foram, no versículo 22, o que eles fizeram? E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Olha o que Deus fez. Eles colocaram os irmãos, o pessoal do louvor, né? os levitas, os sacerdotes, na frente, tocando os instrumentos da época, com júbilos e louvando a Deus. O exército adversário estava lá do outro lado, eles estavam indo ao encontro deles. E eles estavam indo para a guerra, louvando a Deus. Nós vamos louvando a Deus, Deus é conosco. E o cairão ao nosso lado, 10.000 à direita, não sereis atingido. Operando Deus, quem impedirá? Quer dizer, eles foram louvando a Deus. Aí o que aconteceu? Deus começou a trabalhar, pessoal. Diz aqui, ó, que Deus jogou os inimigos um contra os outros. Aqueles 3 povos começaram a brigar entre eles, aqueles 3 exércitos de inimigos, que antes estavam unidos para destruir o povo de Deus. Agora eles se desentenderam entre eles. Vamos ver no versículo 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir. Está vendo? Eles começaram a brigar entre eles, os 3 exércitos, que antes eram um, agora se dividiram, entre eles começaram a brigar e se acabaram. Quando Josafá chegou com o exército, encontrou só os corpos no chão, não tinha mais inimigo. Claro que isso aqui é um fato real humano, de guerra, mas tem um lado espiritual. Deus fez aquela obra. Deus falou para eles, a guerra não é vossa. Está até escrito aqui, né, no versículo 15.
pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Então tem coisa que é Deus quem vai livrar, irmãos. O homem tem que fazer aparecer, porque eles foram para a guerra. Eles não ficaram esperando, não, eles foram. Mas eles chegaram lá na guerra, não precisou nem lutar, porque Deus já tinha destruído aquele inimigo. A mesma coisa é no nosso dia a dia, na nossa vida. É na área econômica, essa crise atinge a nação aí, não só na área da saúde, mas atinge financeiramente. Muita gente precisa que Deus traga o sustento para ele agora. O sustento que ele tinha teve que parar, teve que fechar. Aquela pessoa que trabalha na rua não pode trabalhar na rua. Aquela pessoa que tem um emprego fixo, a empresa vai poder pagar o salário? Aquela que tem, como é que vai ser? É uma coisa sem precedente o que está acontecendo no mundo. Não é só no país, no Brasil, não, no mundo. Então nós temos que convocar a Deus, porque Deus ele é fiel. É agora que a confiança em Deus tem que ser demonstrada. Né? Então, diz a Bíblia que Deus deu o livramento, os inimigos foram derrotados. Versículo 30. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Então, acabou. Houve em redor, não teve mais guerra, o reino ficou quieto, ficou tudo bem, porque Deus é fiel. E é fiel para aqueles que confiam na palavra dele.